Ixi, eu tô Você tá de lado. desligada. É, Ai, meu Deus. Sabia. Ai, foi. arrumei pra ficar assim. Oi, peraí. Tudo bem, vai se ajeitando aí. Pronto. Gente, Olá, tudo bem? Boa tarde, boa olá. noite. Boa noite aí, começando essa noite, né? Como tem passado aí nesse tempo, nessa quarentena? Olha, tem sido um tempo de muita loucura, assim, né? Umas pessoas vêm dizendo assim, ah, momento de meio de entrar no casulo e pensar nesse momento borboleta, mas também acho que temos que estar muito atenta, porque é um bombardeio de informações a cada momento, né? Não é um momento realmente da gente só olhar para nós, a gente tem que olhar para esse ao redor. Então eu estou muito nesse movimento assim de tentar entender, mas também explorar essa possibilidade, sabe? Não ficar Sim, só nesse limbo de, ai, quando eu voltar, que a gente tá falando, né? Ah, é uma grande revolução, o mundo parou. Mas a gente ficar esperando que a gente saia e esteja tudo diferente, a gente só ainda tá no movimento capitalista, né? Me sinto um pouco assim, nessa, nesse limbo, assim, mas também muito feliz, porque acho que é um momento. Os corpos travestis têm avisado há muito tempo, assim. A crise está acontecendo, a crise aconteceu e a gente precisa agora lidar com isso, né? Eu vi o sim. Krenak falando, o Ayrton Krenak, que é um pensador indígena, e ele falou, olha, esse não é o momento da gente pensar na autocura, esse momento já foi. Agora é o momento de agir, né, dentro das suas casas, mas pensar como vamos lidar com esse pós-pandemia, né? Porque já tem gente pensando sobre isso. Se a gente não pensar, a gente só vai na maré, assim, sabe? Sim. Eu, E, eu como e eu- artista, exatamente, eu acho que era exatamente isso aí que eu ia te perguntar. Como que tem afetado na sua vida, como artista, essa pandemia? assim, eu venho. A principal coisa que eu sempre penso quando eu vou realizar uma performance ou um espetáculo de teatro é sobre a presença, né? A gente, artistas, atores, trabalham muito com a presença. Eu acho que, querendo ou não, esse é o momento de eu pensar nessa presença, né? Esse boom de lives que está acontecendo, eu acho que só mostra a nossa necessidade de presença, né? E esse é o mais próximo que a gente pode chegar de uma presença, né? Do que o teatro trabalha muito, que é esse ao vivo, né? Essa Sim, necessidade de troca. Né? Então, eu me sinto motivada a pensar sobre a linguagem do vídeo. Né? A coletiva profana já pensa um pouco sobre essa questão da linguagem. Eu não diria do cinema, porque para mim isso aqui está sendo uma nova linguagem. O vídeo na live, esse estabelecimento do online, está dando uma linguagem, né? Ontem eu estava fazendo uma aula e o professor falou muito disso, né? Eu usei o aplicativo do TikTok para fazer uma montagem e aí ele falou: olha, tudo isso é linguagem. Escrito TikTok é uma linguagem. Então, como a gente está lidando com isso, né? Eu, como artista, estou começando a pensar isso, assim. A gente da coletiva fez uma reunião, inclusive, esses dias aí, tô vendo pessoas da coletiva, o Guilherme Tissui tá aí na live. Boa noite, galera. E o a gente pessoal está pensando. já falaram que tem pessoal da Bahia presente aqui. Ai, de Portugal eu vi. Luísa Labate, muito chique. Não, primeiro agradecer. Eu acho que isso que está acontecendo aqui, por exemplo, eu tá falando de São Paulo e ter pessoas ouvindo da Europa, de Ribeirão Preto, minha família, da Bahia, que foi onde eu morei. Esse acontecimento que é o que a gente tem que pegar como potente e propagar, né? E E você realmente acha que esse movimento online todo que está acontecendo é algo que democratiza o conteúdo? depende, porque quando você fala democratizar o conteúdo online, é quem tem acesso primeiro a um celular com internet, né, com área, né? Você dentro da favela você não consegue ter área, né? Como que você vai falar, por exemplo, de uma democracia da internet? Mas obviamente é uma plataforma muito mais democrática de acesso.
né? Eu estou aqui falando, eu tenho a possibilidade de atingir milhões e milhões de pessoas como a Anitta, quando a Anitta faz uma live. É claro que o número de pessoas, por diversos acontecimentos, são diferentes. Mas a estrutura é a mesma, né? Eu posso aqui ter uma luz, ter um microfone, algo que ajuda a fazer uma live, mas uniu essa linguagem. Então eu acho, sim, uma linguagem democrática. Mas a gente não pode nunca esquecer que há muitas pessoas que não têm acesso à internet no Brasil, né? E essas pessoas, por exemplo, a questão toda do Covid, ela chegou com o ir trabalhar ou não ir trabalhar, né? Com a possibilidade de, né, os ônibus que mudou, os horários que tudo entrou em outro fluxo. Então, acho que pensar assim, a internet leva informação, sem sombra de dúvidas, mas que informação é essa? Né? Então, é democrático sim, com certeza. A gente da coletiva está pensando nesse estado agora online, né? A gente está preparando alguns cursos para a gente tentar trocar, né? Algumas linguagens, tentando explicar um pouco da nossa linguagem. Eu acho que esse é um momento das nossas redes rizomáticas acontecerem mais fortemente, né? A gente entender quem é que está aqui ao nosso redor. Então a gente da coletiva está fazendo isso. E eu estou me preparando aí também para ver se eu faço uma apresentação do Frutas, que é esse solo que eu levei para o Centro Cultural da Diversidade em janeiro. A gente teve a honra de abrir, foi a primeira apresentação cênica desse ano no Centro Cultural. Acho que a gente não trouxe muita sorte. O Frutas, ele nasceu em 2019, foi isso? O Frutas, na verdade, é o nome curto, né? Frutas de Transgressão, de Histórias para Tangerinas e Cavalos Marinhos ou Palestina Livre. Nome muito complexo e que já dá vontade de buscar o que é, de assistir, de participar desse material só pelo nome, né? Isso é uma coisa que foi pensada? Total. O nome é uma grande provocação e tem muita história por trás do nome. Porque o nome, ele é uma desobediência. Ele tá, como todos os nossos corpos trans, e no meu caso, um corpo trans não binário, né? Posso até explicar um pouco melhor o que é isso. Mas o título, ele também busca ser não binário. Então, por exemplo, ele começa com uma letra minúscula. Não é um título que o F é minúsculo. E isso, meu Deus, só a produção da peça sabe o quanto isso nos deu problema. Porque a gente mandava pro jornal, o jornal corrigia. Ele corrigia a letra e corrigia outra coisa. Tem um erro de concordância no título. É frutas e transgressão. No singular. No plural com singular. Todo lugar corrigia. Frutas e transgressões. Né? O título é uma provocação disso. A gente precisa da norma. Para quê? Não que a norma de português não seja necessária, mas a gente fixar algo que é tão fluido como o idioma, então o título ele vem nessa provocação. E a outra coisa é a norma do tamanho, né? Normalmente título é uma coisa curta, né? Frutas e transgressão. Todo mundo fala isso. Por que você não deixa só esse o título? Mas é porque isso é fora da norma, né? A gente vai se programar, mas não tem espaço. É uma eterna busca por desobedecer a peça. A peça é estruturada em cima... A minha pesquisa de mestrado, que é sobre os corpos travestis gêneros nas artes cênicas, ela busca como um todo identificar quem foram as artistas trans na área do teatro, depois ali da época da ditadura, que trabalharam com a questão do gênero. Né? E eu começo a entender dentro da pesquisa o gênero como desobediência. Né? Todos nós buscamos obedecer a norma, ou seja, a gente busca ser cisgênero, né? A gente busca nascer com um órgão que tenha diálogo com a nossa performatividade, a gente busca ser heterogêneo, ser magro, ser dentro dessas características, né? Então, o padrão da heteronorma é o homem branco, cis, rico, casado, que tem um trabalho. Isso seria
padrão. Tudo que não está dentro seriam as desobediências. Então nós, como um todo, somos muito mais desobedientes da norma do que obedientes à norma. Né? A gente toda hora fica pontuando o quanto o corpo trans é fora da norma. Mas quantas pessoas realmente estão dentro desse círculo da normatividade? Né? Então, Frutas tem que pensar essas desobediências. Né? E aí, no sentido artístico, as desobediências cênicas. Por exemplo, nunca se pode que uma luz, né, o refletor, bata nos olhos da plateia. Isso é agressivo, né? Isso é grosseiro, né? A gente entende isso no teatro. A luz bate no rosto do artista, né? Como no Frutas não tem palco e não tem plateia, porque para mim é muito participativo, eu busco a ideia da Claire Bishop, que é uma autora que fala sobre participação, né? Como um público participa da obra. Então, não sei se tem pessoas aí que estão assistindo, que participaram da obra, podem me falar um pouco mais disso. Mas a intenção é que quem esteja assistindo se sinta parte, se sinta mais uma daquelas pessoas que estão naquele salão autobiográfico de Tangerine, né? Naquele salão de exposições. Então, não tem palco e plateia, a luz bate no rosto da plateia, não com a intenção de ser agressivo, mas com a intenção de convocar para participar. Então, eu vou buscando normas e desobedecê-las. Então, Frutas vai nesse movimento. Né? E, em paralelo, o movimento autobiográfico também. Tô falando que nem uma matraca. Tô amando. Tô escutando atento. O Frutas nasceu em 2019 como resultado dessa pesquisa de mestrado, ou ela é uma das vertentes que saiu aí a sua pesquisa? Assim, eu entrei em 2018 no mestrado 2018. Na ECA, 2018, com orientação do Ferdinando Martins, que é um cara incrível, um pensador e crítico de arte e gênero. Eu tive a honra de ser orientanda dele. E, inicialmente, eu ia pesquisar as manas travestis que produziram as suas obras e, em paralelo, produzir uma performance cênica minha que dialogasse com isso. Durante o ano de 2018, eu escrevi esse projeto ao PROAC. E a gente ganhou um PROAC Primeiras Obras para estrear em Ribeirão Preto. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, morei 17 anos em Ribeirão Preto, no Simeone. E para quem conhece Ribeirão Preto sabe que Simeone é um bairro de periferia, um bairro que tem totalmente uma conexão com o tráfico, com as favelas, está sempre lá nos Datenas. Então eu vim desse espaço e aí eu escrevi um projeto que seria voltar com a obra, não exatamente para o Simeone, porque não tem um equipamento de cultura lá, mas para a cidade de Ribeirão. Então, eu estreiei em 2019, 25 de julho de 2019, no Espaço Sindicato, que é uma boate que já foi a Slave, todo mundo que é de Ribeirão conhece essa boate. É a boate das travestis, é a boate mais causadeira, assim, sabe? Tem boates mais periféricas, mas é uma boate bem babadeira. E a gente estreou dentro dessa boate. A gente fez uma temporada de quinta a domingo numa cidade que é muito grande, com bastante dinheiro, mas é uma cidade ainda interiorana. Então você não tem o hábito, por exemplo, de ter teatro lá de quinta a domingo. E a gente fez essa temporada, a gente levou um público maravilhoso, né? A gente fez também oficinas, a gente fez uma residência artística com a Zayla, não sei se você conhece, ela é bailarina. A Zayla, ela foi coreógrafa. Acabaram de falar que já foi creche também. Já foi trash? Creche. Ah, já foi creche. Já foi creche. Ixi, já foi várias coisas daquele babado. É mesmo. Minhas irmãs já estudaram lá. É minha irmã que falou. E a Zayla, ela é de Ribeirão. A Zayla é minha amiga. É uma travesti babadeira, bailarina. Dança aí, dançou no clipe do Criolo. Ela foi a coreógrafa. E a gente também deu uma oficina lá no espaço. E aí foi muito bacana que a gente fez essas 6 apresentações. A gente teve roda de conversa. Então, a nossa estreia foi ao redor do PROAC. Então, isso fez com que o projeto, que era só uma parte da minha pesquisa de mestrado, né? A pesquisa de mestrado tem o 4º capítulo, eu falo desse processo autobiográfico. Porque o gênero, nessa minha dissertação, a tese que eu estou propondo, é que o gênero, ele é o que faz esse limiar entre arte
e vida. Né? Quando é que a vida passa a ser arte? Né? Eu pintar o meu cabelo, eu usar um óculos com determinada estética, né? Isso é arte? Isso não é arte? Né? Se isso é arte, quem é que está tendo esse poder de dizer o que é arte e não é arte? Então eu proponho que o gênero, esse estado performativo, né? Se eu sou um homem, eu tenho um jeito de andar de homem, eu tenho um jeito de falar de homem, eu tenho roupas que eu uso de homem. Esse é o limite entre arte e vida. Quando eu percebo e borro isso, que é um pouco o que os corpos trans fazem, a gente surge, né? Aí a partir desse pensamento, né? Quando a gente for pensar da narração, começa a se olhar esse olhar autobiográfico, né? Não só os corpos trans, mas em geral os corpos femininos, né? A Janaína Leite, que é uma pesquisadora hoje, que ganhou prêmios. A Janaína, inclusive, já esteve aqui na live. Sim, com certeza, ela é maravilhosa. Ela pensa essa fronteira também, a partir do gênero, né? Independente de ser o gênero cis ou o gênero trans, né? E aí, então, aí entra o autobiográfico como uma camada do espetáculo, que era a minha pesquisa. Se eu estou pesquisando a biografia das manas trans, eu fui tentar pesquisar, não em comparação, porque eu tenho 25 anos, né, tenho um reconhecimento X, mas fui pesquisar em paralelo ao que as manas faziam. Né? Por exemplo, eu faço uma análise do Manifesto Transpofágico, da Renata Carvalho. Ela faz esse mesmo movimento autobiográfico, né? A partir de suas vivências, construir uma dramaturgia. Então, a dramaturgia de Frutas era a partir das minhas vivências, né? Como eu colocava isso com o ficcional também, para que a gente não se exponha, né? Não esteja lá, né? Todo dia, então, eu vou contar que eu apanhei na rua. Vou lembrar daquilo e aquilo vai ser... Não, então eu transformo aquilo numa metáfora. Mas aquele acontecimento é próprio de mim, aconteceu de algum fato. Né? E aí, entrando nesse assunto que é autobiográfico, o que de Tangerine tem na Manfrim, o que de Manfrim tem na Tangerine, o que permeia aí esses dois corpos? Que um é basicamente cênico e o outro se utiliza de recursos cênicos, né, digamos assim. Assim, eu tenho tudo de Tangerine e ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque eu preciso dela para comunicar o que ela comunica. Então, eu sinto que ela precisa, por exemplo, essa questão do corpo nu, dessas marcas que estão no corpo, isso é muito de Tangerine. Isso não necessariamente pertence a mim. E aí, se você vai perguntar, e as histórias, né? Muita gente pergunta isso. É você? Você foi se prostituir na Europa? Aí eu respondo, eu preciso ir pra Europa para me prostituir? Eu preciso, como corpo trans? Ou eu preciso ir para fora? Então, o que tem de Tangerine e Manfrim é essa metáfora. Eu precisei sair de mim para ter a experiência. Né? Então, Tangerine, basicamente, por exemplo, eu morei em Salvador, né? Eu tenho experiências daquela vivência em Salvador, mas eu não precisei morar na Barroquinha para conhecer as manas travestis de Salvador. Eu trabalhei no Âncora do Marujo, incrível, que é um bar de resistência trans muito antigo. Eu trabalhei toda terça-feira lá no Estranha Marujo, da Malaíca, que é uma drag. Quem não conhece, procura agora no Google Malaíca S.A. Ela é uma drag queen não binária, psicodélica de Salvador. E ela me abriu minhas portas, assim. Era um bar que fica na Carlos Gomes, que é uma rua de vivência de travestis. Então lá eu conheci, assim, N histórias, né? A Tangerine fala histórias de todas aquelas manas, né? Não é... Então, sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu, né? É um trabalho realmente de canal. Eu penso que Tangerine é um canal. Eu desejo fazer, né? A Frutas faz parte de um pensamento de uma trilogia sobre eu e o meu corpo, né? Então, Tangerine vai voltar a se repetir em outras obras e a partir de outras comunicações. A gente está aí, talvez se tudo der certo, com todo esse babado todo do isolamento social e esse trabalho de câmera, talvez vai ser por aí, né? Eu não achei que seria por aí, mas eu acho um conservadorismo nosso também das artes
não querer se render a esse momento que é isso. A esse movimento que canaliza para o online agora, né? Não dá muitas opções. Com certeza, porque ilusão a gente achar que vai acabar logo, né? Os espaços culturais, nós artistas, vamos ser o último setor que vai voltar para a sociedade. Mês que vem, gente, não vai ter teatro, não vai ter cinema, nem semestre que vem. As pessoas estão falando de eventos culturais em janeiro, em novembro, talvez. O mais cedo é novembro. Então, e também a gente fica pensando, como é que a gente vai viver financeiramente todo esse tempo, né? Era pra eu estar apresentando agora quinta-feira, Frutas, a gente ia estar apresentando aí, tô vendo várias pessoas da coletiva entrando. A gente ia estar apresentando quinta-feira no Centro Cultural da Penha, Frutas, pela 6ª Mostra Excêntrica do coletivo Sankofa. Eles nos convidaram, a gente ficou super, super honradas, assim. Só que eles já avisaram, né, logo que adiou sem previsão. Né? A gente está num momento que, se a gente não realmente transformar, eu gosto muito da palavra transacionar, né? Transacionar. A gente precisa acionar. E eu não sei quem sou eu não sei o que é que a gente precisa acionar, mas tem a ver com essa conexão, né? Cada dia mais eu percebo Frutas, tem uma cena de Frutas, eu falo, gente, já tava ali falando dessa pandemia. Termina Frutas quando a gente fica pensando a fronteira entre homem e mulher. Onde que começa o homem, onde que começa a mulher. A fronteira entre arte e vida. A fronteira entre teatro e performance. E aí chega no final da peça, quando eu estava escrevendo, pensando, a gente experimentando, eu concluí que o problema é que existe uma fronteira. Essa fronteira não existe. E aí eu fui pensar a fronteira. Fronteira do país. O que é o Brasil? Né? A gente fala que a gente é contra todo o processo de escravidão que se deu no Brasil, todo o processo de colonização, mas a gente aceita ainda uma identidade como nação, mesmo com um antipresidente fazendo tudo o que está fazendo, de vez a gente também negar a identidade de nação. Então, Frutas, quando vai falar sobre fronteira, ele fala América, mundo, Pangeia. Pangeização. E já tem muito autor falando sobre um processo sistêmico, um sistema pangeizado, onde todas as nações se dialogam. É claro que não é uma utopia, mas é uma utopia. O mundo parar não era uma utopia? Né? A gente vê os animais voltando a viver em alguns locais num tempo tão curto. Isso não seria uma utopia, né? Eu vi que no canal de Viena estava tendo golfinho e era um local super poluído, né? Na Antártida voltou a ter baleia num lugar que fazia 50 anos que não tinha baleia. Então, não é só o momento de ver Netflix. Né? Não é só o momento... E também não é um momento de produção. Eu tô louca, né? Com essa história também da gente ficar querendo produzir. É necessário. Ser produtivo o tempo todo, né? Não, isso, e eu tô falando comigo mesma. Eu acordo me cobrando. É meditação, né? Esse processo é meditação. E Frutas, eu fico muito feliz quando Frutas encerra com isso. Pangeia. A gente precisa pensar uma renda mínima mundial. E não é mais utopia, e não é mais falação isso. Porque senão, a Eliane Brum acabou de lançar um texto que ela fala, se a gente, né, eu me coloco nesse agente como esse mundo que está contra a norma, se a gente não pensar pós-pandemia, a gente vai viver o que os grandes milionários já estão pensando. E aí ela vai citando, por exemplo, o texto dela, tá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, esse texto tá maravilhoso. Ela vai citando encontros que já estão acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, para pensar esse pós-pandemia. E encontros esses dos grandes milionários. Não são
os pensadores da cultura. Então, a gente precisa pensar de uma forma ou de outra também é quem dita e sempre ditou, né? Tudo que a gente conhece e acessa de Buda. Que senão, eu não sei, Felipe, eu acho que a gente vai ver uma decadência muito triste do capitalismo. E eu realmente estou preferindo ver a utopia. Porque ou a gente realmente vai entrar num declínio muito forte, ou a gente vai fazer um salto, assim. Não vejo outra... Travou? Estão me ouvindo? Travou. Continuo te ouvindo, mas... voltou. Voltou. Enfim, não quis pesar. Mas é um assunto que realmente é de se pensar e é de se questionar e é de se colocar aqui até para as pessoas que estão aqui com a gente para refletir sobre, para pensar sobre, né? É uma novidade para todo mundo. Quem tiver alguma pergunta, alguma fala, alguém também, porque assim, é um momento muito solitário também, né? Eu tenho o privilégio de morar numa casa de artistas. A gente mora num espaço que chama Casa 8. E aí é um espaço que, no momento, está eu e um amigo meu, que é o Alex Menino, que é bailarino da Cia Carne Organizante, daqui de São Paulo. E a gente tem um espaço bem bacana lá embaixo, que é um espaço que a gente dá para receber público, enfim. Um espaço que a gente fazia gravações de vídeo. Então, eu consigo acordar, eu consigo ter uma dinâmica, não de produção, mas me alongar, ter uma vivência, pensar assim. Se a gente está muito solitário, a gente realmente fica só nas nossas, né? Então, por exemplo, enfim, às vezes eu tô devaneando muito, se alguém quiser falar algo aí, eu acho muito legal esses momentos de encontro, que tenha mais e mais. Eu vejo a galera reclamando que tá com muita live, eu fico, gente, não assiste, não assiste, entendeu? Ai, tinha tanta coisa, vamos agora ter mais, né? Ter mais encontros, né, também. Não é igual eu tava conversando com a Tiele, que é do hip hop, e ele me falando que é mais sobre pensar em somar do que dividir, sabe? Nesse momento é mais em pensar como a gente consegue somar e se unir e fazer as coisas pensando no... Te perdi. Travou. Voltei. Voltou. Mas é isso, de como pensar em coletivo mesmo, né? Coletivizar, pangeizar mesmo. Eu gosto dessa palavra, eu queria que essa palavra fosse mais a gente pensar, porque sozinhas não adianta, né? A gente não vai conseguir realmente movimentar nada. A gente só vai ficar nessa auto-reflexão, né? Enfim, deixa eu falar uma coisa desse quadro. Eu acompanho as lives que vocês estão fazendo e eu vi que o André tava com esse... Sim, ele coloca uma arte diferente por dia. Aí eu quis fazer uma resposta a ele também, brincar aí. Esse é um quadro de uma artista plástica amiga minha, que chama Marcela Yumi. Ela fez um retrato meu, então eu também fiquei pensando que obra colocar. É um pouco narcísico, mas eu falo muito desse processo autobiográfico, né? E aí eu escolhi trazer esse quadro. Marcela, não sei se ela tá aí, amo ela. E é um quadro que ela fez de mim aí numa praia maravilhosa na Bahia. Enfim, e eu gosto muito de pensar esse autobiográfico, mas não como uma forma necessariamente terapêutica, sabe? Porque acho que tem um caráter de descoberta. Eu busco nas minhas performances, eu tenho outras performances sem ser o Frutas, né? Mas acaba que no momento agora, que bom, Frutas é o que a gente está mais falando, né? Não só aqui, como em outras plataformas. Mas eu tento muito experienciar, ter o corpo dentro da cena como uma experiência. E não necessariamente, às vezes eu olho uns vídeos que eu faço, meu Deus, o público tava ali, o que será que aquilo tava chegando no público, né? Como é que tava chegando no público? Mas
eu acho que o teatro, a performance, ela precisa também desse local, de fato, da experiência do performer. Porque não é terapêutico, mas eu preciso estar envolvido naquilo, porque a gente entrou num estado de reprodução, e é o que eu digo, a prova disso é que as lives fazem mais sentido do que as gravações, né? Então eu fico pensando assim, quanto à coisa da reprodução, reproduzir algo que está estagnado é um outro tipo de questão. O autobiográfico, eu acho que ele trata isso. Como eu exponho a minha experiência de uma forma que fique universal, né? Como que eu faço essa narração? Autobiográfico nada mais é do que o movimento do narrador, né? Esse narrador, eu mudo ele de lugar. E ele também é o personagem. E ele também vive, ele também tá, enfim. Gosto muito também da J. Bombassa. E em Frutas, eu tive o prazer de assistir online pela plataforma de vocês do YouTube. E uma das coisas, uma frase especificamente, agora falando aí sobre a relação de performer e público, uma das frases que mais me pegou foi: o silêncio é uma autorização. Fiquei pensando muito sobre como muitas vezes a comunidade LGBT, preta também, por falta de voz e por falta de espaços, acaba autorizando de uma certa forma tudo que vem acontecendo, sabe? E de como também, por exemplo, pessoas LGBTs no geral que vivem o processo de assumir, eu acho esse termo péssimo, mas que é recorrente, de como as pessoas se silenciando, elas autorizam que as pessoas continuem a ser agressivas, né, com a gente e com o que a gente passa e com o que a gente vive, né? Essa frase me mexeu muito comigo, assim, de como em vários momentos eu autorizei uma agressão comigo ou com as pessoas, ou não mesmo uma agressão, mas qualquer outra coisa, através do meu silêncio, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu muito. Ela fala no primeiro ato, né? Logo depois que ela nasce, ela fala: houve um silêncio. É lindo o silêncio. O silêncio é sinal de autorização. Eu faço silêncio. Não, vocês fazem silêncio para que eu possa falar. Eu retomo essa frase conceitualmente quando eu também lá dentro, no segundo ato, divido entre homens cis e trans, mulheres cis e trans. As pessoas precisam se posicionar. E aí isso tem a ver com o que você disse. Se você não se posiciona, se você opta pelo silêncio, você autoriza. Mas você se posiciona. Se você escolhe não mover a sua cadeira do espetáculo, eu não vou falar nada. Mas você se posiciona. Então, o silêncio, sem sombra de dúvidas, ele autoriza aquele que está falando, né? E a gente, às vezes, opta pelo silêncio também por uma saúde mental, né? Quantas vezes a gente está cansada de ser pedagoga do gênero, pedagoga da questão antirracista. Eu imagino que tem horas, sim, que realmente a minha vivência já bastasse. Mas não, precisa. E a gente está nesse momento. É um karma que a nossa encarnação precisa, eu pelo menos assim entendo, que a gente precisa entender. Que a gente é política a todo momento, sim. Tudo é político, mas esse milituda... Eu sou muito milituda. Então, quando eu trago essa coisa do silêncio, é porque quantas vezes a gente milita aqui na internet, aí chega em casa, aquele tio fala aquele babado, aí você pega e não fala. Ou você vai na sua casa, eu tenho, né? Gosto muito de visitar minha mãe cozinha bafo, eu vou lá e não lavo a louça. Isso, pra mim, também são silêncios que a gente escolhe, que são silêncios mega violentos, né? A gente às vezes escolhe onde falar. Eu acho que esse não é o caso.
é quase que a gente artista tem que fazer quase um tratado que nem os médicos fazem, né? Eles não podem se negar a salvar as pessoas. A gente não pode se negar, não nessa coisa de salvar a cristã, mas a gente não pode, como ser humano e como artista, se negar a se posicionar, né? Quando eu falo essa fala do silêncio, eu imediatamente falo sobre o porquê que eu acho que eu consigo fazer frutas do jeito que eu faço, né? Eu trabalho com questões do BDSM, com nu, eu tenho algumas questões, né? O bondage, as amarrações, que talvez me dariam dificuldade de circulação com a obra. Mas eu tô tendo até uma certa facilidade. E aí, nessa cena, para mim, eu dou o checkmate do porquê que eu circulo, né? Quero circular mais, não é isso que eu tô dizendo. Mas pela questão da branquitude. E isso tem a ver com o silêncio, né? Que momento que a gente dá silêncio para que algum corpo fale ou o corpo não fale, né? No edital do PROAC que eu ganhei, que foi o que me deu voz, se eu não tivesse ganhado aquele edital do PROAC, talvez eu não estaria nem aqui conversando com o Centro Cultural da Diversidade. Então, lá eu ganhei uma voz. Quantas pessoas outras não ganharam voz? Quantas outras pessoas que colocaram a temática trans, talvez pessoas negras, não passaram? Então, eu também lanço essa carta nessa cena da questão da branquitude e da questão da não binariedade. Porque, como eu sou uma pessoa que aparentemente não tenho modificações, né, corpóreas, o que a gente coloca como trans de verdade, eu preciso ter um ódio ao meu corpo, eu preciso ter uma disforia de gênero para que eu realmente seja trans, né? Eu tô com um bigodinho, me permitir não raspar, deixar minha pele relaxar. Pronto, o que eu já ouvi de comentário, assim, mesmo delicado, ai, tá de bigode, tipo, transicionou de volta, voltou a ser homem cis, né? E isso tem a ver com as modificações do corpo. Como eu tenho poucas modificações, eu sinto que eu circulo por espaços que corpas travestis siliconadas, que corpas travestis binárias não circulam. Então, alguns privilégios, se assim eu posso dizer, de uma passabilidade masculina, ou enfim. Eu tô vendo as pessoas mandando mensagem, alguém tá fazendo uma pergunta, alguém pergunta algo. Aquele. Bolinha maravilhosa! Gente, eu amo Bolinha. Bolinha é a melhor diretora que eu tive, que eu tenho, que eu conheço. Ela foi provocadora de frutas. Ela é uma mãe, ela é uma irmã, ela é uma crush. Bolinha é tudo. Ela é de Ribeirão Preto, é uma grande artista. Ela é uma grande artista, uma mulher negra, gorda, empoderada. Eu acho ótima a Bolinha, porque uma vez eu vi perguntar assim pra ela: Mana, mas você não fala, né, que sobre racismo, sobre você ser gorda? Ela fala: eu preciso. Não é, Bolinha? Eu preciso falar. Eu tô aqui. Vou falar do quê? Bolinha, um beijo. A coletiva Profanas, ela surge com frutas ou ela vem antes? Depende. Frutas foi a primeira obra que a gente criou com incentivo público, no caso, né? Eu, anteriormente, tinha em Brasília, eu comecei a coletiva basicamente eu e Cachimelo. Cachimelo é uma violinista, uma atriz brasiliense, boca de se fuder, uma mulher cis, incrível. E a gente se juntava, eu falava assim, Coletiva Profanas começou assim, eu falava: Cachi, vamos performar na festa X, ela toca violino. Você vai comigo, eu vou fazer umas loucuras, ela ia. Então a gente começou assim, ela ia comigo. Depois eu juntei com a Greta, que foi iluminadora do espetáculo no início, aí ela ia fazer uma luz. Então a coletiva, a gente fez várias performances, que não foram espetáculos de teatro, mas antes de receber esse incentivo, e a gente não chamava de Coletiva Profanas. Quando a gente recebe esse incentivo, a gente junta o grupo que a gente sempre juntou, que sempre existiu, e a gente parte aí sim do nome. Então, se você for olhar históricos, a gente tem performances que não tinham o nome de Coletiva Profanas, mas que hoje eu entendo que já era a nossa pesquisa acontecendo. A obra tem toda a musicalidade, toda a trilha sonora é ao vivo, feita com violino e percussão, e foi criada pela Cachimelo e Carucai, que são dois irmãos
percussionista e violinista, eles criaram tudo e eles escreveram essa partitura. Então a gente tem a partitura da peça, a gente tem o texto da peça. Nossa intenção é divulgar isso, né? Que outras pessoas... Meu maior tesão é ver Tangerina em outros corpos. Eu vi uma vez uma leitura dramática, uma banda que fez... A gente deu uma oficina no Sesc sobre as vivências de transiação e gênero, né? Que eu abordei essas técnicas que eu construí para mim elaborar a Tangerine, eu fiz mais voltado na performance, né? E distribuí o texto. E a Terra, que é uma banda que eu acho que até vi ela passando por aí, ela pegou o texto e ela faz medicina na USP, é uma corpa trans, não binária, estudando medicina. E a gente precisa ter mais e mais médicas travestis para estudar o corpo hormonizado, para estudar esse corpo trans. E ela fez uma leitura dramática lá e foi muito legal. Eu tenho muita vontade de ver Tangerine. Ai, a Terra tá aí. Eu tenho muita vontade, mana, de ver você fazendo a peça inteira nesse local, sabe? Porque, assim, levar Tangerine e divulgar isso, levar a partitura. Então, quando a gente começou a obra, foi isso. Respondendo a sua pergunta, porque eu devaneio, falo mesmo, que é uma louca. A coletiva começou, a primeira peça é Frutas. No meu mestrado, eu escrevi um texto, um recorte infanto-juvenil para pensar gênero, que seria uma segunda obra que a Coletiva Profanas está pesquisando. A gente começou a fazer uns encontros, uns ensaios, mas a gente acabou sendo atropelado por essa questão do isolamento social, e a gente não sabe se a gente vai investir em onlineizar Frutas ou surgir com essa nova obra, que é Como Falar de Gente para Geladeiras. Um texto que tem um recorte infantil, mas de uma forma bem delicada eu inverto o sistema. E é um planeta onde todo mundo, aos 18 anos, transiciona. É normal transicionar. É normal, seu corpo transiciona. E aí uma das personagens não quer transicionar. Não, ela não quer. Ela fala, como? Eu não vou, não faz sentido, eu não quero, eu não sou obrigada a transicionar. E a mãe dela, não, é normal transicionar. Então eu inverto, para que a gente perceba o quanto é irrisório o que a gente faz sobre a cisgeneridade, né? A gente condiciona, é normal a roupa X, é normal a performance X, né? É normal em tudo, é normal pessoa trans não ter bigode. E você sente que, pelos lugares que vocês circularam, você sente que a receptividade da plateia muda? Por exemplo, você falou que Ribeirão, você é de Ribeirão, é isso? Isso. Voltando com a peça para Ribeirão, como que as pessoas que já te conhecem recepcionaram a peça, ou nos outros lugares, você sente que muda? Eu tenho uma história muito boa, mas não é de Ribeirão, foi no Centro Cultural da Diversidade. Esse dia, o meu mundo caiu. Foi assim, foi na segunda sessão, no domingo. Eu começo o espetáculo trazendo uma pergunta que o Paul Preciato, Paul Preciato, que é um filósofo transgênero, que ele fala sobre o cu. Eu pergunto, o cu tem gênero? Tem um cu de homem e um cu de mulher? Porque a teoria dele é que o cu nos une. Eu faço essa pergunta para uma pessoa da plateia. Aí eu fiz uma pergunta para uma menina, para uma mana. E aí, amiga da Kinda, que está aí, inclusive nossa violinista do espetáculo, perguntei para a mana, seu cu tem gênero? Aí ela tava pensando, um outro cara, um homem cis, branco, mais velho, levantou e falou, você tá sendo violenta com ela? Por que você tá fazendo essa pergunta? Tá expondo ela? Aí, imediatamente, eu perguntei pra ela, eu estou te expondo? E aí ela, não tô, eu tô pensando aqui. E aí o cara falou, olha, você não falou nada de interessante até agora, eu vim aqui pra ouvir algo interessante. Isso lá no Centro Cultural da Diversidade. Então, a receptividade do público muda completamente de sessão para sessão e de pessoa para pessoa dentro do público. Esse cara, ele ficou possesso. Ele não foi embora. Ele podia ter ido embora. Ele assistiu o espetáculo até o final.
Mas na mesma sessão a gente teve a Mana que falou não. E aí a gente tinha, a nossa provocadora cênica tava na sessão, que é a Amy Barbassa, maravilhosa também, é de Ribeirão Preto, diretora. Ela falou assim, gente, aí ela já levantou, gente, mas aqui, vamos fazer uma votação. Quem é que tá se sentindo incomodado aqui com ela falando do cu? Aí todo mundo, não, o cara falou, é só o senhor. Então, tipo, isso importa, porque a relação com o público é assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eu sei onde vou chegar, mas tem um jogo do palhaço que eu trabalho, que é isso, como eu vou chegar a partir das falas das pessoas. Então, cada sessão que você for assistir, tem mudanças, né? Quando a gente foi para Ribeirão, espantosamente, para mim, a gente foi para Ribeirão já 2 vezes. A gente fez a temporada de estreia pelo PROAC e depois a gente voltou para uma sessão pelo Sesc Ribeirão, que foi incrível. A gente levou a Renata Carvalho para lá, para ela fazer um debate depois do espetáculo. E as 2 vezes, a recepção de Ribeirão foi das mais positivas, assim. As pessoas foram, o que para mim foi uma surpresa. Eu não esperava ter público na quantidade que teve nas 2 sessões, né? E as pessoas estavam abertas, as pessoas queriam participar. Acho que, como já era na estreia, dentro de uma boate, ninguém que foi, eu acho que foi, assim, realmente pego de surpresa, né? Todo mundo sabia. E o espetáculo começa na rua também. Então, eu tive em Ribeirão pessoas que vieram falar comigo que falaram que estava passando, viu o começo do espetáculo, que a gente começa com a provocação, né? Eu nasci num bairro, que é o Simeone, como eu disse, que é um bairro de periferia, é um bairro que em Ribeirão você fala Simeone, as pessoas já têm um pouco de medo, assim, né? Nem é mais tudo isso hoje em dia, tem bairros muito mais periféricos e que precisam de um olhar de saneamento lá do que o Simeone. Mas o Simeone tem essa origem. Então eu começo o espetáculo dentro do saco de lixo. Esse convite a olhar para os corpos que nascem no lixo, né? Então, algumas pessoas da rua, eu tive essa narração em Ribeirão, que as pessoas que estavam na rua acabaram assistindo. Então, a recepção do público é muito boa, eu me surpreendi. A gente foi para Florianópolis também, pelo Festival Internacional FIC. E, mana, foi incrível, não cabia de tanta pessoa. Isso para mim é uma surpresa, né? Quando eu comecei a fazer um solo, mana, tipo, morrendo de medo. Quem sou eu na fila do pão? Né? Que artista sou eu? Tem um leque de artistas maravilhosas em São Paulo, né? Então eu realmente estreiei com muito medo. E eu tô muito feliz com as parcerias que eu andei fazendo. Eu conheci pessoas de Ribeirão que eu não conhecia a partir do espetáculo, né? A Adri, que tá aí, eu acabei de ver o coraçãozinho dela, ela participa de um coletivo que chama Beco Madre, que é um coletivo de música eletrônica que pensa a música eletrônica como um acontecimento político. Então as festas delas têm entrada trans, sempre tem artistas trans, pensa essa questão da localização, se o evento vai ter fácil acesso, e é música eletrônica, é um ambiente incrível, e eu conheci a Beco Madre através do Frutas, através dessa relação com Ribeirão Preto, assim. Agora, em São Paulo, que eu tenho experiências mais difíceis com o espetáculo. Assim, por incrível que pareça, assim, o Centro Cultural da Diversidade, eu acho que é um local que a gente precisa ter mais olhar para quando voltar às atividades, para as pessoas frequentarem, né? A gente teve um pouco de dificuldade com o público lá, e eu ficava me perguntando muito por quê, né? Porque o público que está ao redor não vai, né? Os moradores daquela região, pelo menos no espetáculo da Corpa Trans, não foram. E aí eu fiquei super triste, fui conversar, né, com o André a respeito disso. E vocês estão lutando para que melhore isso, mas realmente... Sim, está num processo de criação de público do espaço. Esse momento online agora Exatamente. É um equipamento que é para a diversidade, que é para a gente e que a gente precisa cada vez mais ocupar, sabe? E a presença, como a gente estava falando no começo, é uma das principais formas de ocupação lá, né? E assistir as coisas, assistir os espetáculos, debater, conversar, tudo isso faz parte dessa criação que está começando e que foi um pouco transferida agora aqui para as redes sociais, né? Mas que a gente continua aí nessa busca por ocupação, né? Sim.
Gente, se alguém tiver alguma pergunta, vou adorar ser surpreendida por alguma coisa, assim. Mas eu fico muito grata ao espaço de estar existindo. Isso tem a ver com uma política atual da cidade de São Paulo, de pensamento sobre os centros culturais, né? A gente ia apresentar quinta-feira agora num outro centro cultural, que é o Centro Cultural da Penha, fica lá na Zona Leste, numa área incrível, porque esses centros culturais eles estão levando arte para outros espaços, as fábricas culturais também na cidade de São Paulo, né? Então é muito bacana, porque isso dá fluição. As coletivas circulam, porque se a gente ficasse dependendo só dos grandes teatros públicos, que são maravilhosos, e que são, às vezes, para linguagens que não são as linguagens que cabem, por exemplo, num centro cultural. Aquele jardim do centro cultural, eu acho ele de uma potência cênica. Aquele ao redor foi um prazer. A gente fez em 2 locais diferentes. A gente fez o primeiro ato lá pela entrada principal e depois a gente fez numa outra sessão o primeiro ato pela frente. E ambas as vezes foi maravilhoso. Então, realmente ocupar esses centros culturais. Infelizmente, o nosso tempo aqui vai acabar já já. Mas eu queria assim, imensamente agradecer pelo papo que a gente teve e que eu acho que é um papo que precisa cada vez mais ser batido na tecla de transgredir, de dar voz para as manas, para as minas, para outras pessoas que estão fora, né, dessa mídia e desse meio que sempre propaga as mesmas pessoas, os mesmos rostos, os mesmos pensamentos, sabe? E eu acho que eu sinto que Frutas e o trabalho que a coletiva Profanas tem trazido é justamente disso, de trazer, mostrar que tem outras pessoas que também estão produzindo, sabe? E poder estar aqui conversando com você, dando voz e dando cara, é uma delícia. Para mim é um privilégio. Assim. E então eu queria agradecer e deixar a pergunta para você de quem quiser acompanhar o seu trabalho, o trabalho da coletiva Profanas, aonde consegue e através de que e-mails, de quais plataformas. Eu acho bacana você falar isso sobre a mídia dos corpos, que aí eu só lanço a pergunta, né? Se a gente gosta de artista ou de famoso, né? Se a gente gosta de arte ou de fama. Então, muitas vezes, os corpos trans estão circulando, mas são isso, são os corpos trans medializados, né? Que ótimo para eles, mas temos mais corpos que precisam circular. Sim. Né? E para isso, nos contratem, sigam a gente no Instagram. A gente tem um Instagram que é a Coletiva Profanas, tá? Lá você consegue ter acesso ao nosso Flickr, que a gente tem um Flickr. A gente também tem o YouTube, Produção Coletiva Profanas. Tem o meu Instagram. E a gente tem um e-mail que é producãoprofana@gmail.com. A gente está agora mandando projetos, então entre em contato com a gente para conversar. Essa questão do curso, eu faço mestrado, eu vi uma pergunta ali super legal sobre o mestrado, fiquei até, não sei se a gente só tem tempo para respondê-la, desculpa. Vai. A Érica perguntou quais são as suas expectativas de contribuição do seu trabalho para o âmbito acadêmico, que é sobre isso que eu ia encerrar falando. Eu estou indo defender uma dissertação de mestrado pelo Programa de Artes Cênicas da USP. Eu sou uma das primeiras corpas trans. A gente teve lá a Dodge, que foi da graduação, a gente teve outras manas trans da graduação, mas na pós-graduação eu sou a primeira a estar pensando sobre as corpas trans, sendo uma corpa trans. Então, para mim, a primeira contribuição acadêmica é ter um nome circulando dentro do universo acadêmico, porque o que você vai escrever é uma dissertação, falta as pessoas para você trazer como referência, falta o conteúdo falado sobre elas. Então, só existir dentro do meio acadêmico como uma pessoa trans já é uma contribuição, porque a minha entrada faz com que outras pessoas trans, ao lerem o meu texto, independente, né, da real
do real parâmetro de qualidade daquilo, uma pessoa trans, ao ler o meu texto, vai se sentir motivada a entrar na universidade, né? E outras pensadoras vão poder utilizar de uma autora trans falando sobre a questão trans. Isso, no momento, é a maior importância para o meio acadêmico. Ter pesquisadoras trans falando sobre a causa trans. Porque a causa trans no meio acadêmico, a diversidade, já virou pauta, né? Você vê muitas teses falando sobre as travestis desde o ano 2000. Foi um boom de teses falando sobre as travestis. Que em sua maioria, homens brancos cis. Então, eu estar ali dentro, porque assim, eu tenho 25 anos, eu me sinto uma pesquisadora muito jovem, né? Eu fico até acanhada de estar já publicando uma pesquisa, mas mais importante do que os reais resultados da minha pesquisa como dissertação é a minha existência. Eu estar lá, né? Uma corpa que veio de um bairro de periferia, de uma favela, que está lá agora dentro de um programa da USP, pensando sobre si. E espero também que as minhas falas dentro da dissertação tragam muitas contribuições, mas isso a gente só vai descobrir mesmo depois que a gente começar a publicar, né? Porque agora a gente tem uma professora, doutora, travesti em artes cênicas no país. E isso é digno de vergonha, não pela Dodge, porque a Dodge é boca de Tracajara. A Dodge é fina, é uma professora, a única professora doutora. Mas a gente tem que ter vergonha porque 2020, cadê as travestis doutoras, né? Eu não consigo ter referência. Eu tenho que buscar travestis e homens trans na Europa. Esse movimento já aconteceu lá. A gente tem bastante acadêmicos lá. Aqui, você começa a pulverizar agora, né? A MIT, agora, um pouco antes do isolamento, teve uma edição que eu posso chamar de MIT, Mostra Internacional das Travestis. Porque foi tudo, foi lotado de pessoas trans. Então, acho que essa é a importância. A gente tem que existir, caralho. E tomar os meios de produção. Hackear. Transmissão. Eu gosto muito dessa questão hoje, que a gente está falando da transmissão do vírus, porque de vírus, nossos corpos travestis já entendem há muito tempo. Então, que a gente continue aí, ó. Recado final, vamos hackear o sistema, vamos entrar, não é bater de frente, é entender. E aí a gente vai dando essa bug geral, porque já tá dado, na verdade. É isso, foi um prazer falar com você, foi um prazer, obrigado por todo mundo que compareceu. Eu fico muito grata, eu quero mais, que a gente se encontre mais e que a gente pangeie esse sistema todo, que a gente consiga dar um boom aí e que as nossas utopias virem realidades. Senão, as utopias de outras corpas virão e isso vai ser muito violento. Muito, muito, muito obrigado e que a gente se veja em breve. Beijão. Em breve. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.